Olá, alunos! Mais uma aula número 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos quase encerrando aí o nosso curso sobre o Estatuto, né? Sobre a nossa Lei 8.069 de 90. Espero que os senhores tenham gostado de toda a matéria até então e vamos aos nossos últimos tópicos. Prevê lá algo no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos acompanhar o que diz a nossa legislação. Medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, tá? Umas medidas muito importantes aí, também aplicada para pai e responsável ou responsável, tá? A gente acha, medida socioeducativa, medida protetiva, vem aplicando apenas aos crianças, aos adolescentes. Pai, mãe, pai também tem suas aplicações, assim como o responsável. Inciso 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção à família. 2. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, né? A gente tem muitos casos que pai e mãe acaba se envolvendo com drogas, se envolvendo com álcool e tudo mais. Então aqui a gente também tem essas medidas para resgatar até para o fim de manter a criança ou adolescente na sua família natural, né? Então estamos trabalhando aqui para fins de também inclusão de pai e mãe nesses programas de acolhimento, né? 3. Encaminhamento ou tratamento psicológico ou psiquiátrica, né? 4. Encaminhamento a cursos de programas e orientação. 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. 6. Obrigação de encaminhar a criança e adolescente a tratamento especializado, tá? São as obrigações ali de pai e de mãe. 7. Advertência, também aplicada a pai, para mãe ou para responsável. Perda de guarda, uma punição aí complicada também para o pai, para a mãe ou para o responsável que não atende os direitos da criança e do adolescente. Destituição de tutela, nós já falamos de tutela em nossas aulas anteriores, né? Então, se o tutor lá não está, que foi indicado, seja em testamento, seja judicialmente, para cuidar dos bens, né, da criança ou do adolescente, não está fazendo de maneira correta, também pode ser destituída essa tutela, né, e sendo o tutor um responsável pela criança e pelo adolescente. 10. Suspensão ou destituição do poder familiar. O poder familiar é um poder, né, que já falamos também a respeito dele, vem sendo regulamentado por pai, pela mãe, né, ou pelo responsável ali no caso, e, né, pode ser destituído esse poder familiar, aí ele perde o direito de falar sobre seu filho ou sua filha. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão, tá, ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Então, por exemplo, o pai que abusa da filha dentro da casa, né? Então, ele pode ser afastado pela autoridade judiciária competente ali a sair da residência e ficar sua criança, mãe, outros irmãos, eventualmente, tá? Então, aquela pessoa que está realizando os maus tratos, está fazendo o abuso, sai. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos do que necessitem a criança ou adolescente dependente agressor. Então não é porque abusou, porque fez maus tratos, porque está se oprimindo alguma questão, vai ter que sim sustentar o filho e se sacrificar para o sustento de seu filho, da criança e do adolescente. Agora vamos entrar em outro assunto, pessoal, e não menos importante, que é o Conselho Tutelar, né? Um órgão aí permanente, autônomo, né? E vamos falar aí vários requisitos do Conselho Tutelar, também previsto aí no edital anterior aí do nosso concurso. Conselho Tutelar, requisitos:
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, tá? Ou seja, não faz parte da autoridade judiciária. Vara da Infância e Juventude é uma coisa, Ministério Público é outra, Conselho Tutelar é outra coisa, é um Conselho Tutelar, falaremos ali adiante, mas a sociedade se junta, monta o seu Conselho Tutelar e tem os seus requisitos, as suas questões particulares, tá? Encarregado aqui, ó, pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, tá? Artigo 132. Vamos falar vários artigos aqui, muito importantes a leitura sobre o Conselho Tutelar. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandado de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Legislação 2019, tema novo, né? Então vamos fixar bem aqui, Conselho Tutelar no mínimo em um município, no mínimo um Conselho Tutelar por município, composto por 5 membros, 5 conselheiros, mandato, ou seja, os conselheiros, eles são conselheiros durante um prazo, mandato de 4 anos, sendo permitida recondução por novos conselheiros, por novos processos de escolha. Tá? Então, essa última parte aqui, antigamente, até antes de 2019, ele falava que era permitida uma recondução de mandato, ou seja, foi conselheiro 4 anos, pode ser só mais 4 anos. Agora não. Agora é por novos processos de escolha, deixa aí mais aberto essa questão. Então, fixa bem aí todas essas numerações. Para se candidatar como conselheiro, é necessário 1. Ser reconhecida idoneidade moral. 2. Idade superior de 21 anos de idade e residir no município. Ou seja, você tem que morar naquele município onde você vai trabalhar como conselheiro tutelar, tá? Tem que ter pelo menos 21 anos de idade. Maioria das provas coloca 18. Não, 21 anos de idade, o conselheiro tem que ter como idade mínima. Requisito de idoneidade moral pela sociedade ali, bem reconhecido, requisitos cumulativos, todos eles. Ah, eu tenho 21 anos, já posso ser, mas daí faltou os outros, não, tem que ter os 3 requisitos juntos. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito. Aqui nós vamos ver quais são os direitos dos conselheiros. 1. Cobertura previdenciária. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina. Constará a lei orçamentária municipal e do Distrito Federal previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada de conselheiros tutelares. Vamos adentrar agora o nosso artigo 136 do ECA, que prevê funções do Conselho Tutelar, do conselheiro. Então vamos lá. Funções do Conselheiro Tutelar. Inciso 1 do artigo 136, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 e 105 do ECA, que são lá as medidas protetivas, né? Aplicando as medidas previstas no 101 a 7º, as medidas protetivas lá do ECA. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no 129, 1 a 7º, que vimos aqui no início dessa aula. 3. Promover a execução das suas decisões, podendo, para tanto, a.
requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado das suas deliberações, suas decisões. Quarto, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra a criança ou adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento de criança e de adolescente. Não acabamos, pessoal! 11. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou de suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se no exercício das suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e promoção social da família. Ou seja, o Conselho Tutelar pode, verificado o caso ali necessário, já de ele mesmo, de imediato, fazer o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar imediatamente, justamente para que a criança e o adolescente não sejam expostos a riscos e eles sejam atendidos integralmente, a proteção integral e todos os direitos que vimos aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha interesse legítimo. Então, o pai lá saiu, não gostou que foi afastado do convívio familiar, o seu filho não achou legal, procura a vara da infância e da juventude, só ela pode rever a decisão do Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar pode de imediato ele mesmo já aplicar essa medida. Processo de escolha, o que diz lá o nosso artigo 139. Processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal. Então, cada município tem a sua legislação própria que vai dispor a respeito. A nossa, o ECA, diz ali algumas questões essenciais, Realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal, dos direitos da criança e do adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo da escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, na mesma data, a cada 4 anos. Mandado de 4 anos, então a cada 4 anos vai ter esse processo de escolha. No primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Eleição presidencial também a cada 4 anos, no domingo subsequente, vai ser do conselheiro tutelar. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha do presidente, no dia 1º de janeiro, do conselheiro, 10 dias depois, 10 de janeiro.
Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado, proibido ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Óbvio, né, pessoal? Impedimentos para ser conselheiro. Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes, pai, avô, descendentes, filhos, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, ou seja, depois que não é cunhado mais pode ser. Tio e sobrinho, padrasto ou madrasto, enteado, não pode, impedidos de trabalhar juntos. Parágrafo único. Entende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária ou representante do Ministério Público, com a atuação da infância e da juventude em exercício da comarca, foro regional ou distrital. Perfeito, pessoal? Vamos então para a nossa resolução de questão. Acerca do Conselho Tutelar, é possível afirmar. Vamos ver se os senhores ficaram atentos. 1. Para candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: idoneidade moral, idade superior a 18 anos, residir no município. Inciso 2. Dentre outras atribuições do Conselho, o encaminhamento ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Vou ler todas agora, vocês vão acertar sozinho aí. 3. Os candidatos devem possuir idoneidade moral, reputação ilibada, vedada a reeleição. Ocorre eleição a cada 2 anos em data unificada em todo o território nacional. Qual tá certa? Aqui a gente trabalhou com um monte de erro. Tudo o contrário que nós vimos. Então fiquem atentos. O pessoal, é questão bonita, nosso mundo é alternativa, vai ter que ter alguma certa, vamos ver qual tá certa. Tem certa. Inciso 2, alternativa B está correta. É a única. Vamos ver o que está errado no resto. A idade lá no inciso 1, é superior a 21 anos. Tem que ter pelo menos 21 anos para ser conselheiro. Os requisitos são cumulativos. Idoneidade moral, 21 anos, morar no mesmo município que vai se candidatar a conselheiro. 3. Requisitos cumulativos, então, né? Idoneidade moral, reputação ilibada, cadê 21 anos? Cadê morar no município? Vedada a reeleição? Pode sim. Legislação de 2019 permite aí, né, essa reeleição dependendo do processo de escolha. Foi autorizado no processo de escolha, pode sim ser reeleito no mandato de 4 anos. Ocorre reeleições a cada 2 anos? Não, 4 anos. Falei que é parecido lá com o do presidente, né? Mesmo onde é presidente, domingo subsequente, conselheiro, tá? Alternativa B, resolução de questão 1. Correta. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos no acompanhamento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa sorte aí para a prova, tá? E sem sombra de dúvidas que os senhores acompanharam todas as nossas aulas vão acertar e vão passar aí nesse concurso. Até mais!